Na continuação da nossa lição de número 3, entramos no tópico 2, que fala sobre predestinados para filhos de adoção. Nosso item 1 fala sobre a predestinação. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, ou seja, quando estamos falando sobre predestinação, não estamos falando a respeito de condenação, ela diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Jesus Cristo e estando relacionada à presciência de Deus. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamado do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então, aqui vemos o tratar de alguns desses temas, definições a respeito da predestinação. E ela é uma continuidade daquilo que nós falamos a respeito da eleição. Então, a predestinação, o principal que nós devemos guardar para que não entremos em confusões com outros sistemas de crenças, é que a predestinação está diretamente relacionado à salvação, não à questão da condenação. E é interessante que quando nós vemos Efésios 1, 5, principalmente a parte A, vai dizer que ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. E aqui nós vemos como que é definida a palavra predestinação. A palavra predestinar no grego ela é proorizo. Orizo é determinar e pro quer dizer antes, ou seja, algo feito antes. Então, consequentemente, predestinação quer dizer determinar antes. Essa é a parte etimológica da palavra, a tradução dela trazendo para o nosso contexto hoje. E é interessante que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. E por isso que é importante nós fazermos uma pequena revisão a respeito da eleição. Quando nós falamos de eleição, nós falamos de três situações. A primeira é em quem nós fomos escolhidos. Então, a eleição vai dizer que nós fomos escolhidos em Cristo. A eleição também tratamos em que período se deu esta escolha. E o período foi dito que era antes da fundação do mundo. E o terceiro ponto é qual a finalidade da eleição. A finalidade é sermos santos e irrepreensíveis. Então, a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, ou seja, Deus escolheu para si mesmo um povo através do sacrifício de Cristo na cruz. Já a predestinação, ela abrange o que vai acontecer com este povo que foi escolhido por Deus. Por isso que ambos os termos estão ligados entre si. É o que diz os versículos 4 e 5 de Efésios. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, a predestinação ela passa a ser uma consequência daquilo que foi a eleição, que foi uma escolha de Deus. É interessante o que diz a nossa declaração de fé lá na página de número 110. Ela diz: a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamado do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então, a predestinação dos salvos ela é precedida pelo conhecimento de Deus. É óbvio
que Deus já sabe todos aqueles que vão ser salvos um dia. Por quê? Porque Ele é onisciente. Ele sabe. Nós não somos oniscientes e por isso nós precisamos dia a dia lutarmos e batalharmos para perseverarmos até o fim. Algo que não é fácil, mas Deus já sabe. Deus está lá no final vendo todos aqueles que vão se um dia ouvir e atender ao que fala aqui, ao chamado do Evangelho através de Cristo. Ou seja, aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e perseveraram. O que diz Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, começa a mostrar uma sequência das coisas como elas acontecem. Primeiro, nós fomos eleitos em Cristo para sermos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Depois, nós fomos predestinados. E ali diz, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Esses que foram predestinados foram chamados. Estes que foram chamados foram justificados. Estes que foram justificados também serão glorificados. Então, a predestinação do crente leva-o a ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Nós fomos predestinados para sermos conforme Jesus Cristo é. Por isso que a predestinação ela pode ser resistida por parte das pessoas. Aqueles que não querem aceitar a Cristo estão fora desse plano que Deus tem traçado para a humanidade, traçado para a sua igreja em específico, através da escolha e da predestinação. Assim sendo, todos somos exortados a perseverar até o fim. Precisamos perseverar. Se nós relaxarmos e deixarmos de lado as coisas de Deus e não perseverarmos até o fim, não atingiremos a plenitude daquilo que abrange a salvação, que a salvação que seria a glorificação, sermos arrebatados se estivermos vivos ou ressuscitados quando Cristo voltar e subirmos ao céu. Se nós não perseverarmos até o fim, nada disso teria sentido nem validade. Mateus capítulo 24, versículo 13, é o que traz essa afirmação. Ele vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. É interessante que quando nós vemos que foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Foi vontade de Deus, não foi vontade nossa nos tornarmos filhos de Deus. Partiu, essa iniciativa, como nós vimos nas lições anteriores, partiu do próprio Deus em fazer com que nós venhamos a ser seus filhos. E o que acontece que diz em Efésios capítulo 1, versículo 5, na parte B, que esse de nós nos tornarmos seus filhos é por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. É através de Jesus Cristo que nós podemos nos tornar filhos de Deus. É através da obra que ele realizou na cruz. E nós vamos entender um pouquinho melhor como isso acontece a partir de agora do tópico de número 2, onde fala sobre filhos por adoção. É interessante, o autor da revista coloca aqui que essa questão que é tratada sobre a adoção, o único autor no Novo Testamento que trata desse tema, que fala desse tema, é o apóstolo Paulo. E ele escreve da seguinte forma, Romanos capítulo 8, versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai.
Ou seja, ali fala que nós não temos mais o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, no qual nós podemos clamar Abba Pai. No capítulo 8, versículo 23, no mesmo capítulo, o apóstolo Paulo repete a respeito da adoção e diz: "E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo." Aqui já fala da obra completa de Cristo. No capítulo seguinte, no Romanos capítulo 9, versículo 4, o apóstolo Paulo já continua escrevendo dizendo: "São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas." Falando especificamente com relação aos israelitas, dos israelitas, mas falando para a igreja em Roma, ele vai dizer, pertence-lhes a adoção e também a glória e também as alianças. Ou seja, estava falando num contexto que mais adiante vai ser explicado a respeito disso para o povo romano. Por quê? Das 5 vezes que o apóstolo Paulo fala, 3 estão na carta de Paulo aos Romanos, porque era algo completamente entendido entre eles. Gálatas capítulo 4, versículo 5 diz: "Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos." Ou seja, vivíamos debaixo da lei do pecado, mas através do sacrifício de Cristo na cruz, fomos resgatados e recebemos a adoção de filhos. Efésios capítulo 1, versículo 5, que é bem batido nesse tema que nós estamos falando, diz: "Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade." Por que o apóstolo Paulo falava tanto a respeito de adoção? E falou mais das 5 vezes, 3 vezes ele falou na carta de Paulo aos Romanos. Porque a adoção era uma prática incomum no sistema legal judaico. Para os judeus não havia essa questão de exercer a adoção de ninguém. Eles não tinham essa prática, não era algo que estava legalizado entre eles. Diferentemente do que acontecia com os romanos, onde o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos. Era uma prática extremamente comum entre eles. Eles não tinham essa questão que os judeus tinham. Para eles, quando o apóstolo Paulo fala de adoção, eles estavam entendendo completamente aquilo que ele estava tentando transmitir através da sua mensagem. E também fala que a adoção para os gregos ele era conhecida, era perfeitamente conhecida. E quando nós falamos dos judeus, dos romanos e dos gregos, nós falamos dos 3 principais povos da onde Cristo veio e dos quais participaram, tiveram um grande evento na participação da plenitude dos tempos, preparando o caminho. Então, dentro dos gregos, que era a língua conhecida e transmitida para todos, eles entendiam o que estavam querendo dizer quando falavam de adoção. Quando falava do Império Romano, aqueles que eram os dominadores da época, eles entendiam. Os que não compreendiam muito bem eram os judeus. Por isso que esse tema foi tratado principalmente nas cartas de Paulo, que eram destinadas especificamente para o povo gentil. Então, quando falamos a respeito da predestinação, ali vai falar que nós fomos chamados para a adoção de filhos. Deus quer que nós nos tornemos filhos seus por adoção. Então, esse é o contexto inicial que a gente tem aqui a respeito da predestinação. É um assunto bem amplo e longo e a gente vai precisar debater mais algumas coisas depois. Mas essa primeira parte da adoção é bem importante que nós tenhamos esse entendimento e possamos compreender o que está sendo dito. Amém?